Olá, nós começamos mais um programa Luz Câmara Ação contra o Câncer e hoje num lugar divertido, num lugar bonito, mas que também fala de tratamento de câncer, que é a nossa unidade infanto-juvenil. Afinal de contas, desde 2000 o Hospital de Câncer tem a sua ala pediátrica. Eu estou aqui com a doutora Érica Boldrini, que está desde o começo da ala pediátrica e pegou essa transformação de ala para um hospital inteiro, moderno, bonito e divertido. Né, doutora? É isso aí, é ver realmente a concretização do sonho, né? Quando eu cheguei com toda aquela vontade de tratar a criança, tinha tudo para tratar, mas na verdade não tinha nada, né? Não tinha o ambiente, não tinha as pessoas formadas, especializadas para tratar uma criança. Então, a gente tinha os remédios, tinha os aparelhos, mas faltava esse outro lado, né? E durante todos esses anos a gente vem vendo as coisas acontecer e hoje estamos aí com esse grande complexo que é o Hospital Infantil. Algumas pessoas, quando me ouvem, me veem falar lugar divertido, assustam, porque falam assim, gente, é um hospital de tratamento de câncer em criança. E a nossa tendência em falar isso é já ir para o drama. Por que se optou por um lugar bonito? A gente costuma dizer assim, a recepção do hospital, que vocês vão ver imagens aí, parece quase com um shopping, né? Eu acho que assim, a gente está tratando uma criança que está no momento, que está doente, mas ela não deixa de ser uma criança, né? Então, acho que por tudo isso, a gente não pode deixar de ter lugares bonitos, lugares que lembram diversão, de ter a escola, de ter amigos. Então, eu acho que isso tudo ajuda a criança a ter melhor resposta que o adulto. Ela, muitas vezes, ela não vem com comorbidades igual o adulto vem, então ela não tem diabetes, pressão. Então, isso tudo facilita o nosso tratamento. Então, também quando me perguntam, eu falo, é muito mais fácil tratar a criança do que tratar o adulto o idoso. A senhora tem quantos anos de hospital, doutora? Você, eu vou te chamar de você porque você é muito nova para falar senhora. Eu já tenho 16 anos que eu estou aqui. Desde essa história de que quando começou, que era todo mundo junto, até hoje, que está com essa separação, esse hospital hoje totalmente voltado para a criança. Mesmo quando foi implantada a ala pediátrica ainda no hospital, que era um corredor, digamos assim, com os quartos dedicados exclusivamente ao tratamento de crianças, havia essa preocupação do ambiente, né? Era tudo uma tentativa de tentar que daquela porta para lá o ambiente fosse outro, os profissionais fossem outros, né? E a gente até acho que conseguiu, né, durante muitos anos que isso acontecesse. Porque era realmente assim, era um hospital onde você via pacientes que não estavam tão bem, aquele clima, aquele peso, e na hora que você abria a porta era um lugar colorido, um lugar com crianças correndo e fazendo tudo que eles têm que fazer. Agora, sinceramente, quando você chegou, não tinha nada disso, né? Era só a ideia, como você disse, era a vontade, o amor, a disposição, mas sem os recursos. 12 anos depois, aqui foi inaugurado, já está com 4 anos, é isso, né? Em 16 anos, 4 já são aqui nessa nova unidade, nesse prédio. Você, quando entrou lá e viu tudo tão incipiente, tão começando, acreditava que poderia chegar no nível que estamos hoje? Eu acho que sempre mantinha aquela luz lá no fundo que acreditava que isso ia acontecer. Lógico que tem aqueles momentos que você fala assim, não é possível, as coisas não estão caminhando, né? Será que o Brasil, né, vai ter disposição para um centro com tudo isso que a gente sonha? Mas se não acreditasse, acho que a gente não estava aqui, né? E eu acho que assim, com tudo isso hoje, eu ainda sou uma que fico brigando, que a gente quer sempre mais e mais e mais, né? Pois, por exemplo, hoje a gente tem... Nós falamos que os quartos do hospital, que também a gente vai mostrar a imagem, são modelo. E não para o Brasil, são modelo para o mundo. Porque tem um sistema de deixar a criança muito mais confortável, porque muitas vezes quando ela entra na internação, ela tem que ficar deitada. Né? Ela perde aquela espontaneidade da criança naquele momento. A gente espera sempre que momentaneamente, né? Então o quarto tem aparelho em cima, no teto, simula, né? Jardim, céu e tudo mais. Nós temos assim, um lado que a criança precisa ficar internada, que ela corre risco de infecção e tudo, então ela tem filtros de ar que deixam esse ar dentro do quarto muito mais puro. Então, com menos risco dela pegar alguma coisa também dentro do hospital. Do outro lado, que são os pacientes que já não precisam de tanto esse rigor, nós temos um quarto com varanda, onde ele pode ter
uma maior liberdade, sabe? Então, nós temos um pouquinho de cada coisa para tentar pegar todo mundo, cada um no seu contexto. Tem os cuidados que são muito visíveis para qualquer leigo como eu e tem aqueles que são técnicos mesmo, que não são tão visíveis. Mesmo diante de tudo isso, e aí você diz assim, a gente não se conforma, a gente ainda quer mais. Quais são os desafios hoje em dia? A gente tem como grande meta, grande espelho, o St. Jude, que é um dos melhores hospitais do mundo, né, em câncer infantil, e a gente quer fazer o que eles fazem, né? Então, muitas vezes, a gente ainda dentro do conceito SUS, o SUS ainda não oferece tudo, porque muitas coisas são bancadas pelo próprio hospital e a gente corre atrás dos índices deles, né? A gente quer ter o mesmo índice de infecção deles, os mesmos índices de cura dele, então é onde que a gente está sempre brigando aí para tentar melhorar, não só recurso físico, humano. O hospital, inclusive, tem um programa que alerta médicos com a sua especialidade, pediatras, né, no Brasil inteiro, sobre a prevenção e sobre, principalmente, o diagnóstico de câncer precoce, né? A gente aqui, o Brasil como um todo, faz um diagnóstico muito tardio do câncer, né? Na formação do médico, do pediatra, a gente não tem a especialidade da oncologia. E, em especial, aqui, né, em Barretos, os nossos casos são muito avançados. Então, nós temos um projeto que já está indo para o 4º, 5º ano, onde a gente tenta dar aulas, apostilas para pediatras da rede pública, de tudo mais, onde ele dá sinais de alerta para ele tentar reconhecer precocemente esses sinais e encaminhar para a gente. Né? A gente é responsável por toda essa demanda que vem das dúvidas, e com isso tentar fazer um diagnóstico um pouco mais cedo. Você escolheu pediatria e depois você escolheu pediatria oncológica. Por quê? Pergunta bem pessoal mesmo, por quê? Até hoje não sei porquê, mas é onde eu me encontrei totalmente. Eu acho que foi o anjo que soprou e eu estou aqui, mas eu estou feliz e eu acho que é o lugar que eu tinha que dar. Se eu fizesse tudo de novo, faria tudo de novo. Tá, e há 16 anos atrás, os estudos, os índices não eram como hoje. O que mudou nesses 16 anos? E aí eu não estou falando só do aspecto físico da nossa unidade, mas nesse setor, principalmente no diagnóstico precoce. Eu acho que a gente conseguiu hoje, ou bem ou mal, o Brasil, sabendo que existe o nosso centro, a gente acaba recebendo pacientes que muitas vezes não têm câncer, mas que a gente consegue fazer esse diagnóstico e reencaminhar. A gente consegue tratar o mesmo paciente que há 16 anos atrás eu não tinha, né, por não ter uma equipe, não ter toda uma estrutura dentro do hospital preparada para isso, a gente não tinha UTI infantil, a gente não tinha um monte de coisa. Então, hoje a gente consegue dar um tratamento de suporte muito melhor para o paciente. Então, eu acho que tudo isso fez uma mudança muito grande, tanto no diagnóstico, na prevenção, como no próprio tratamento. E como é hoje o índice de cura em crianças? E o que a gente considera, assim, câncer infanto-juvenil? É até que idade? Em primeiro lugar, na verdade, o que o governo determina é até 19 anos, né? Que hoje é a primeira causa de morte por doença, só perde para acidentes. Então, o Brasil hoje não tem mais gente morrendo de infecção, na verdade, o que tem é morrendo de câncer, fora excluindo as causas externas, os acidentes, é câncer. Então, por isso que é uma das coisas que enfocam muito. E hoje a gente consegue um índice que é o índice dito no mundo, né? Lógico que depende de cada doença, então tem algumas doenças que a gente ainda está um pouquinho para trás, tem outras não, mas na média a gente consegue 70% de cura, né? Entre uma doença e outra. Mas a gente quer chegar igual os Estados Unidos, como eu mesmo disse do St. Jude, que eles conseguem, em casos de leucemia, mais de 90%, em algumas linfomas de Hodgkin, 98%. Então, tem algumas coisas que a gente ainda tem um pouquinho para correr atrás. E o que é mais desafiador nessa área, além dos números? E quando a gente fala em números, a gente está falando em vida, né? Em vida, muitas vezes, iniciante, aquele comecinho de vida. Lidar com família, lidar com as expectativas dos pais em relação a uma doença que ainda suscita tanto medo nas pessoas, só de falar a palavra câncer. O que é mais desafiador para um profissional dessa área? Então, acho que assim, para o pediatra, tudo isso é uma coisa só, né? A criança vem junto com uma família, junto com um diagnóstico ou uma suspeita quando vem para cá, então é tudo um medo muito grande. E junto com isso a gente está tendo, são famílias com uma condição socioeconômica muito precária e que tem toda essa dificuldade de viver em Barretos, né? E aí o que a gente quer e o que a gente sente? A criança sente de deixar
uma parte da família. Então, às vezes vem a mãe, fica o pai, ficam os irmãos e tudo mais. Então, é onde a gente tenta trazer todo mundo para ter um tratamento melhor. Então, são várias coisas que acabam muitas vezes contribuindo e atrapalhando o tratamento, dificultando, e são grandes desafios, porque hoje a gente tenta trazer um alojamento onde eu consiga ter uma família junto, mas não é só isso, eu preciso de um trabalho para esse pai, eu preciso, né, no futuro, que essa criança estiver curada, eu preciso de um trabalho, uma profissionalização dessa criança. Então, é o ser criança, né? Esse ser criança, o hospital não enxerga como um indivíduo, e sim com toda a família que o cerca, todos os problemas sociais, e o Hospital de Câncer de Barretos tem essa preocupação com esse universo que esse ser significa, né? Com certeza, né? Porque hoje, além da construção do hospital, depois que, né, a gente chegou a isso, que a gente fala assim, bom, a estrutura física está teoricamente pronta, eu preciso de um alojamento que consiga, né, suportar toda uma família. Porque hoje a gente tem alojamentos que é para criança e mais uma pessoa. Então, agora, o novo empreendimento é um alojamento que consiga a família. Então, são novos desafios que vêm por aí, como essa família vai ser, né, estruturada, como é que esse pai vai trabalhar, essa mãe com os outros filhos. Então, temos coisas aí pela frente. Você, como médica hoje, você disse que nem sabe por que veio parar nessa área, mas se apaixonou, se encantou e tem essa dedicação, né, exclusiva. Quando deita a cabeça no travesseiro, isso tudo ainda vem ou você consegue separar? Na hora que você vai embora do hospital, é a mãe, é a esposa que está lá em casa? Não, eu acho que sim. Lógico que tem dias que você fica lembrando de uma criança, de uma história de uma mãe que está aqui sozinha, que está sofrendo. Não tem muito também, não tem o botãozinho de desliga. Né? Mas a gente tem um treinamento que, assim, aqui enquanto eu estou aqui, faço tudo, enquanto estou em casa eu tento, que eu tenho que fazer tudo do outro lado também. Né? Mas lógico que a gente... Né, é o hospital do amor, né? Não tem como se desligar desse amor, né? Desligar. Doutora, muito obrigada. Muito obrigada por nos receber nesse lugar que eu adoro particularmente, né? Tenho o maior carinho por esse espaço aqui, que é o Hospital Infanto Juvenil. Se você tem curiosidade de conhecer, entra no site hcancerbarretos.com.br. E se você mora em Barretos ou próximo de Barretos, venha fazer uma visita. Liga, agenda. As pessoas aqui terão o maior prazer em te receber e te apresentar um jeito diferente de lidar com um problema tão complicado quanto o câncer, mas um jeito certamente com muito mais amor. E aí eu volto lá para o começo do programa, até mesmo um ambiente divertido, tá bom? Acompanhe os nossos programas também pelo site. Até a próxima!